Fala rapaziada, fala comigo, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem sido muito discutido no mercado. Será que estamos prestes a viver um crash na bolsa? Ou seja, o SP500 subindo pra caramba, as ações americanas se valorizando de forma muito relevante, e isso tem assustado algumas pessoas, alguns profissionais do mercado estão falando que o mercado americano está extremamente caro e agora a gente vai falar exatamente sobre isso. Eu vou trazer uma carta de um grande investidor, um dos mais famosos também no mundo em Wall Street, que é o Howard Marks, que escreveu alguns livros a respeito dos ciclos de mercado. Eu vou mostrar um memorando para vocês sobre isso. Bom, antes da gente falar sobre esse memorando, falar sobre os aspectos que Howard Marks trouxe no memorando, ele traz uma conclusão para a gente, na verdade ele traz alguns insights para a gente entender se estamos vivendo um momento de bolha, se o mercado de fato vai despencar em algum momento. Então é legal que você acompanhe a gente até o final. Se você é novo por aqui, eu sou Thiago Armentano, analista de ativos mobiliários da casa de análise Simpla Club, sou chefe de ativos globais do Simpla Club e hoje vamos falar sobre bolhas, que traz diversos debates no mundo acadêmico sobre investimentos. Tem gente que acredita em bolha, tem gente que não acredita. Vamos debater aqui, vamos chegar a uma conclusão se estamos vivendo um momento que temos que ter medo ou se devemos continuar investindo nas ações mais caras do mundo, mas que tem trazido também valorização e resultado. Vamos falar sobre isso. Antes da gente mostrar o memorando e a gente discutir o que o Howard Marks falou, eu quero que vocês vejam alguns dados, alguns retornos. Tá? Eu peguei aqui as 7 principais empresas do SP500 e eu estou com a câmera bem na frente. Deixa eu melhorar isso aqui para vocês verem. Bom, vamos lá, vou subir um pouquinho, mas eu já volto, tá? Se a gente pegar aqui, ó, a gente tem as principais empresas, as 7 principais empresas do mundo, os últimos 20 anos. Nvidia se valorizou aí 57.000%, Tesla 24.000%. Se você pegar aí que qualquer período, as 7 principais empresas aí se valorizaram em mais de 1.000% nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos se valorizaram em mais de 600%, ou seja, mais de 7 vezes nos últimos 10 anos. Se pegar o período completo, então é absurdo, tá? Deixa eu voltar. O que isso significa? Tem gente falando que o mercado está vivendo um momento de bolha, que o mercado americano ele vai trazer nessas empresas, elas vão trazer uma queda abrupta em algum momento para o SP500. E aí o memorando do Howard Marks, ele pode nos ajudar a ter algumas conclusões. Claro que eu faço meus estudos em paralelo, mas precisamos ler os caras, esses caras que olham para bilhões de dólares de gestão de ativos. Tudo bem que o Howard Marks ele não mexe mais com ações, ele mexe mais com setor de crédito, mas são pessoas que estão antenadas no que está acontecendo e a gente acompanha o que essas pessoas falam. E aqui a gente tem o memorando dele na Octree, que é a empresa que ele tem ali de investimentos, de asset allocation. Tem a parte que você consegue investir em alguns dos fundos dele através das corretoras e tudo mais. Tá tudo em inglês, tem o PDF completo aqui também, para quem quiser olhar em inglês. Enfim, é só entrar lá no site da Octree. Mas bom, eu fiz um estudo aqui onde eu trouxe algumas informações para vocês em português para ficar mais fácil e didático para vocês. Eu li em inglês, tive a ajuda do ChatGPT para conseguir fazer a tradução com as melhores palavras possíveis para trazer aqui para vocês e também para os nossos assinantes lá do Simpla Club, tá bom? Quem é Howard Marks? Ele é um renomado investidor e cofundador da Octree Capital Management, uma das maiores gestoras de ativos do mundo. E eles falam que são ativos alternativos porque não são necessariamente empresas que a Octree ela faz os seus aportes, a sua gestão de recursos. Tem crédito privado, tem derivativo, tem diversas estratégias. E Marx, ele foi e ficou muito famoso também, inclusive eu li alguns dos seus livros, principalmente os ciclos de mercado, e ele é o autor do Most Important Thing, e fala também sobre o ciclo de mercado. Howard Marks ficou famoso por trazer a abordagem do quanto que os ciclos de mercado eles são importantes dentro de um portfólio de investimentos, principalmente para quem olha para a parte macro, tá? Para quem olha para a parte micro, faz a gestão do seu portfólio com base
No balanço das ações, uma análise fundamentalista de empresas, os ciclos também são importantes, mas eles são menos importantes do que para quem olha para a macroeconomia para poder fazer alocação em dívida, tá? Tem abordagens diferentes, mas é legal a gente olhar para o que o Howard Marks está falando, até porque Warren Buffett também lê o que o Howard Marks escreve, então quem somos nós para não lermos, né? E ele tem lá diversos insights, diversos papers lá no site dele, tá? E vamos lá, o paper que a gente vai trazer aqui é o Observando as Bolhas, On Bubble Watch. Bom, 25 anos atrás, Howard Marks ele fez um estudo onde ele previa um comportamento irracional das ações de tecnologia, tá? A gente teve a bolha de tecnologia ali no final da década de 2000, aliás, no início da década de 2000, final dos anos de 1990. E o Howard Marks ele deu uma prevista, ele fez uma previsão ali, ele olhou para as coisas e falou assim: tem alguma coisa irracional aqui, esse mercado ele não tá saudável, vai dar ruim, vai dar ruim. Bom, acabou se tornando uma análise marcante. Claro que diversas análises que muitos especialistas fazem e não dão certo, as pessoas esquecem aquelas que dão certo. A gente lembra muito. Por exemplo, The Big Short, né, o livro que fala sobre a crise do subprime em 2008, ficou muito famoso também. É, tem um filme, inclusive, que fala ali, o que é a grande aposta, que fala sobre a crise. E um grande investidor lá de Wall Street, que era meio maluco, ele previu que aquilo tudo ia acontecer, ele era um dos únicos, então todo mundo escuta o que ele fala hoje em dia por conta dessa previsão que deu certo. Então, normalmente, a gente lembra daquilo que deu certo de previsão e várias outras a gente não lembra. Mas é legal vocês entenderem que o Howard Marks olhou para lá para trás e ele teve algumas sensibilidades dentro dos ciclos, dentro da forma que ele analisa, e é isso que a gente vai dar uma olhada aqui, tá? É um cara que tem bilhões sobre gestão de patrimônio, ele é um cara que é bilionário também, ele entende muito sobre o mercado. Bom, o trabalho dele hoje se concentra no mercado de crédito, tá? E ele já deixou de analisar ações aí em 5 décadas. Então ele analisa crédito, então ele analisa muito a parte macro do que está acontecendo, mas ele fez uma análise aqui sobre a bolha a suposta bolha que podemos estar vivendo no SP500, nas 500 principais empresas americanas. Então aqui tem algo que é legal a gente ponderar também. Tudo que eu for trazer aqui, eu não estou dizendo que está certo nem que está errado, eu só estou mostrando para vocês os fatos, tá? Inclusive, isso aqui foi ele que escreveu. Eu não sou um cara que estou analisando ações, mas ele sabe analisar, ele sabe entender o que está acontecendo no ambiente de uma forma muito apurada, e claro que ele tem vários dados para isso, vários estudos, tem, enfim, vários indicadores que mostram para ele. Bom, a gente tem aí basicamente aí nos últimos 20 anos, duas bolhas principais, nos últimos 30 anos. A primeira foi a de tecnologia que a gente falou, final da década de 90, e a gente teve a segunda bolha que foi o mercado imobiliário. Foi no mercado imobiliário, que foi a crise do subprime. E aí, basicamente, o que aconteceu ali na crise do subprime, para quem não sabe? A gente teve várias concessões de hipotecas que não tinha comprovação de renda, aí a galera ia pegando, fazendo hipoteca, tinha mais de dois, às vezes três imóveis hipotecados ali com, com juros muito baixos e que em algum momento isso aí estourou, pessoas que não compravam renda, então era perigoso. Ou seja, deu BO. E a primeira aqui, que foi a bolha de tecnologia, mídia e telecomunicações, foi quando o mercado ficou muito eufórico com a internet, e aí depois veio a ruir nos anos seguintes, tá? E aí eu vou trazer algumas visões também de outros especialistas do mercado. Bom, qual que é o grande medo do mercado atual? Estamos numa possibilidade de uma nova bolha? Será que o SP500 ele vai estourar em algum momento? Atualmente, as 7 maiores ações do SP500, que são Apple, Microsoft, Alphabet, que é a dona do Google, Amazon, Nvidia, Meta, que é a dona do Instagram, e Tesla, são as 7 magníficas, o mercado está chamando elas assim. Elas têm dominado o índice, tá? Se a gente pegar no final de outubro, agora no final do ano passado, de 2024, as 7 empresas elas representavam 33% da capitalização total do SP500, ou seja, uma concentração de 1/3. Isso é mais do que o dobro, ou praticamente o dobro, do que acontecia há 5 anos atrás, tá?
Há 5 anos atrás, as 7 primeiras empresas elas representavam em torno de 16, 17% do índice. Então, tem um ponto aqui que a gente tem que ter de atenção. Será que essas 7 principais empresas elas estão num preço supervalorizado? Será que isso é perigoso? Bom, pra vocês terem noção, na crise de 2000, na bolha de tecnologia de 2000, ali, 99, 2000, as 7 principais empresas tinham um peso de 22% e hoje a gente tem um peso de 33%. É um ponto de atenção, tá? Além disso, o Marx ele ressalta no memorando dele que as ações americanas representam agora em novembro, final de 2024, mais de 70% de um índice mundial, que é o MSCI World Index. Ou seja, é a maior proporção desde 1970. Então isso reflete dois aspectos importantes. O mercado dos Estados Unidos está com um valor expressivo em relação ao mundo todo. 70% do mercado global está nos Estados Unidos, em termos de valor de mercado. Isso aqui também é um outro ponto de atenção. Inclusive, algumas análises que eu trouxe para os nossos assinantes há 2 anos atrás mostravam que o SP500 representava pouco mais de 50% da capitalização total das empresas de mercado aberto, de capital aberto. E hoje já está em torno de 70%. Mais um ponto de atenção. Será que a gente está em uma bolha? Marx coloca lá no memorando dele que isso é um ponto para a gente se preocupar. Pessoal, o que é uma bolha para quem não sabe, tá? Vamos lá. Bolha, crash, qualquer coisa que a gente pode chamar aqui. Bolha não é apenas caracterizado por uma ascensão dos preços, rápida dos preços, que é o que o Marx está falando aqui. Ela também traz uma mania temporária por alguns fatores. Por exemplo, uma exuberância irracional, que o pessoal começa a comprar de forma desenfreada, sem pensar no que está fazendo. E aí ele fala, a adoração excessiva pelas empresas, né, uma adoração excessiva pelas empresas que estão sendo faladas no momento. E claro, o medo de ficar para trás, que é o famoso FOMO, Fear of Missing Out, ninguém quer ficar para trás, as ações estão subindo, eu não estou ganhando dinheiro, meu amigo está ganhando dinheiro, o que eu faço? Então isso caracteriza também bolhas, segundo Howard Marks. E outro ponto aqui é a convicção em que não existem preços altos demais nas ações. Bom, vamos trazer uma outra visão, né? Quem foi Eugene Fama, o grande criador da teoria dos mercados eficientes e prêmio Nobel de Economia. Eu quero trazer a visão do Eugene Fama, que ele faz algumas análises em relação ao que são bolhas. Ele tem artigos científicos, ele tem diversos estudos acadêmicos, e ele fala que as bolhas elas são muito difíceis de serem previstas, porque os preços dos ativos eles sempre vão refletir todas as informações disponíveis e é por isso que ele acredita que o mercado que tenha cada vez mais players, uma quantidade gigante de pessoas, ele tende a ser cada vez mais eficiente. Então, Eugene Fama fala que as bolhas elas não existem, ou então que elas são muito difíceis de prever. Carece de previsão, né, de precisão e previsibilidade científica. E aí ele critica, o Eugênio Fama critica que olhar para trás é fácil. Ah, aqui existem sinais de que tinha uma bolha. Fala, para trás é fácil. Ele diz assim, ó, quero ver tu entender para frente se nós estamos numa bolha ou não. Bom, Howard Marks tem uma visão, Eugênio Fama tem outra. Meu papel é mostrar para vocês aqui. O que eu, Thiago, acredito? Acredito que o mercado, sim, é irracional dentro de tudo aquilo que eu já trouxe para os assinantes, em termos de análise, né? Nós somos profissionais do mercado financeiro e também trago minha experiência de vida. Acredito que sim, existem preços irracionais, existem momentos que as ações caem muito. Essa parte de irracional, tanto para quando sobe quanto para quando desce, como por exemplo aconteceu na pandemia, onde caiu ali 50%, alguns índices, algumas economias, alguns mercados. E eu acredito que o mercado ele é racional, existem crashes temporários, mas normalmente quando você tem um mercado sólido, essa irracionalidade, quando a gente olha para um espectro grande, quando a gente olha para um período temporal maior, ela tende a assumir. Então por isso que é importante a gente fazer aportes para mais de 10, 15 anos, para a gente não se preocupar com esses fatos temporários, tá?
que casa um pouquinho com o que o Marx está falando e que o Eugênio está falando. E eu tô no meio ali e tô trazendo uma coisa mais prática para nós do dia a dia, porque não adianta muito a gente ficar especulando bolhas. A gente tem que fazer alocação macro e, enfim, olhar para o nosso portfólio ali. Temos que fazer uma alocação macro e, cara, seguir, né, respeitar a alocação. Porque a gente tem diversos eventos que podem acontecer que podem derrubar o mercado de ações. A gente teve, por exemplo, pandemia, a gente teve no Brasil aqui impeachment da Dilma, a gente tem agora recente esse problema da dívida fiscal, onde já fiz um vídeo explicando um pouco mais a fundo que o governo ele está fazendo, que o mercado está se assustando, o dólar está subindo, então a gente tem diversos eventos, então é importante que a gente siga uma estratégia, tá? Mas voltando aqui. Bom, Howard Marks ele fala aqui sobre a psicologia do mercado, isso aqui traz um pouquinho do livro dele ali dos ciclos de mercado, onde tem 3 estágios do mercado de alta. Ele fala que tem o primeiro estágio de alta é quando afundou mesmo, tá lá no vale e é difícil de identificar esse mercado, onde tem gente que acredita, e é bem o comecinho ali do mercado de altas. Tem a parte do meio que é o segundo estágio, onde as pessoas começam a entender os sinais de recuperação. E o terceiro estágio é quando tá todo mundo falando sobre as ações e, enfim, elas estão com o preço lá em cima. Talvez estejamos nesse patamar aqui do SP500. E aí o Max ele fala um pouquinho sobre a psicologia da bolha, já entra um pouquinho daquilo que a gente falou anteriormente, já falei também em outros vídeos. Mas um ponto legal aqui que eu queria trazer para vocês, isso acontece também, por exemplo, com Bitcoin, já vi muito isso acontecer. E ele traz aqui que o engraxate tem uma história, né, que no mercado onde fala que o risco ele acontece quando o engraxate começa a dar dicas de ações pro cara que senta na cadeira ali para engraxar o sapato. Ou seja, tá na boca do povão. Isso acontece muito, por exemplo, com o Bitcoin. Quando tá todo mundo falando do Bitcoin é porque ele tá com preço nas alturas e aquele é um dos momentos mais perigosos de entrar no ativo. E aí ele fala que isso aconteceu em 2000, aconteceu em 2008, onde tava todo mundo querendo fazer hipoteca ali em 2008. Tá fácil de fazer hipoteca. Tá fácil de fazer hipoteca. Então assim, quando começa todo mundo a falar sobre aquilo, tem BO ali por trás. Então a gente tem que tomar cuidado, porque ele fala um negócio que é importante. A história ela não se repete propriamente dito, mas normalmente ela rima. Bom, novas tendências. Ele traz aqui também uma reflexão sobre agora vai ser diferente, né? Agora estamos numa nova tendência, não vai acontecer de novo. E aí ele fala sobre uma fábula aqui de Hans Christian, a roupa nova do imperador. E aí ele fala que o coletivo ele impede que as pessoas reconheçam o óbvio, por medo de parecerem tolas. E aí ele fala que os mercados financeiros é comum que os investidores eles prefiram alinhar a narrativa predominante que parece enriquecer a todos. Ou seja, aquele efeito mais manada, entendeu? Em vez de apontar falha, agora tá todo mundo, não, vamos para cima, não sei o quê. Só que muitas vezes esse é um período perigoso, tá bom? Aí ele fala um pouquinho sobre alguns fatores que fizeram com que uma ação lá na década de 1960 subiu muito forte, que, enfim, tem a ver com crescimento econômico e tudo mais. Vou passar um pouquinho, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. E aí, enfim, princípios fundamentais aqui, preciso arrumar o documento, né? Esse aqui é um ponto importante. O Marx ele fala que ao longo dos 50 anos dele de carreira no mercado financeiro, ele diz que não importa o quanto você paga num ativo. Aliás, ele fala, não importa o que você compra, mas muitas vezes o quanto você paga. É um pouco diferente do que o Eugene Fama pensa, né? Mas o Howard Marks pensa assim. E muitas vezes, pessoal, não é que um pensamento esteja errado e o outro esteja certo, eu digo na prática, né? Na hora de você de fato fazer seus aportes. Você precisa entender o que encaixa para o teu estilo, porque tem gente que investe com base em qualidade e não preço, que tem resultado no longo prazo. E tem gente que investe com base no preço e também tem resultado no longo prazo. O que eu estou querendo dizer? O que importa muito mais é a constância, são os aportes que você faz ali sem desistir. Tá? Isso às vezes importa muito mais do que muita teoria. Se a gente olhar para o mercado eficiente, mercado value, né? O pessoal que investe com base em valor, muitas vezes ter frequência é mais importante que qualquer outra coisa. E aí ele fala aqui de 3 aspectos, né? O primeiro é que o que importa é o quanto você paga. E aí ele fala que investir bem não significa comprar coisas
Não necessariamente comprar coisas boas, mas comprar bem, que também tem a ver com preço, né? E nenhum ativo é tão bom que não possa se tornar perigoso e estar super valorizado. Isso aqui realmente é verdade. Nenhum ativo é tão bom que ele não tenha riscos, né? Bom, aí ele fala um pouquinho sobre a euforia de mercado e tal. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre o futuro, para sair um pouquinho ali do mesmo e a gente conseguir trazer os principais pontos do memorando dele aqui, ó. Quem quiser ler completo ali o memorando é só ir no site. Bom, ele traz aqui que historicamente o índice SP500 ele tem sido negociado uma relação preço sobre lucro de 16 vezes, o que reflete cerca de 20 anos de lucros futuros descontados, tá? E aí ele fala que algumas ações como essa Nifty 50, que atingiu lá o PL quase 90 vezes, bateu 90 vezes na década de 60, estava muito acima da média dos 16. E aí ele comenta aqui que a Nvidia, hoje, há uma relação de preço sobre lucro de 60 vezes, não sei se está isso agora, tá? Estou pegando o memorando dele. Tem que ver se está isso mesmo. Ele fala que embora ela esteja 3 vezes acima da média histórica do SP500, ela ainda está abaixo do que essa empresa aqui, ó, Nifty 50 estava. Ou seja, ele diz que a Nvidia está cara, mas não necessariamente está tão cara. Claro que, pessoal, caro depende muito do quanto a empresa vai entregar de crescimento para frente, tá? Mas enfim. Aí ele explica aqui que algumas empresas que tinham muito mercado, que todo mundo acreditava muito, como Xerox, Kodak, Polaroid, quebraram e ficaram para trás, tá? Bom, falando um pouquinho da lição das bolhas passadas que ele traz no memorando, ele fala que, cara, no mercado a melhor forma de se manter vivo e ganhar dinheiro no longo prazo é manter uma abordagem disciplinada. Eu trouxe isso para vocês, ele trouxe algo muito parecido. Ele falou que é importante ser cético, né? E, enfim, aí o ponto aqui de evitar bolhas. É muito difícil evitar uma bolha, tá? Mas se você fizer o seu dever de casa, alocar em renda fixa de forma inteligente, trazer renda variável de forma inteligente, principalmente investir no exterior, vai ser bem legal. Aí traz um outro estudo aqui falando que no início de 2000, as 20 principais empresas são essas daqui, né? Microsoft, General Electric, Walmart, ExxonMobil, Intel, e que dessas empresas só ficaram 6, né, agora em 2024. Apenas Microsoft, Walmart, ExxonMobil, Johnson Johnson, Procter Gamble e Home Depot. Ou seja, é muito difícil uma empresa ela ficar entre as principais lá em cima por mais de 10, 20 anos. Assim, se pegar até a quantidade de empresas que ainda estão se mantendo lá entre as 20 primeiras, acho que até que é bastante. Por isso que é tão importante, pessoal, a gente às vezes montar o nosso core de carteira com índice, com ETF, que a gente mitiga esses riscos de ações específicas. Tá? Bom, ele fala que a queda do SP500 ali no final da década de 1990 tem a ver com a queda contínua das taxas de juros desde os picos, o retorno do otimismo dos investidores após o desânimo, ou seja, tudo isso fez com que a queda não, na verdade, a supervalorização do negócio e depois a queda contínua, né? Ele fala também que a rápida inovação tecnológica, tudo isso foi influenciando para que o SP500 fosse lá para o teto e depois caísse. Outro ponto importante que ele traz aqui é que muitos estudos mostraram que as ações, elas na média, elas performaram muito melhor do que títulos, do que inflação e tal. Então todo mundo foi acreditando nisso, fez com que as ações se valorizassem. Isso também é verdade hoje, tá? Aí ele traz uma frase do Warren Buffett aqui no memorando que é legal, e aí diz que o Warren Buffett não diz que foi ele, mas ele diz que foi, enfim. Fala, quando os investidores esquecem que os lucros corporativos crescem em média 7% ao ano, eles geralmente se metem em problemas, na média, né? E aí ele fala, cara, se uma empresa ela cresce na média 7% ao ano seus lucros, mas se valoriza 20%, tem alguma coisa errada. E de fato, quando isso acontece, tem um descompasso aí. Então é importante a gente tomar muito cuidado. E outro ponto que ele destaca, que é muito difícil, e agora a gente está falando de agora, né? Ele falou que é muito difícil o SP500 dar retornos acima de 20% de forma consecutiva. E isso aconteceu, sei lá, 3 ou 4 vezes.
Cara, em 2023 o SP500 subiu 26% e em 2024 subiu 25%. Ou seja, é o melhor desempenho desde 97 e 98. Então temos um sinal aqui, o Howard Marks está falando. E realmente, cara, é difícil o SP500, as empresas americanas, subirem mais de 20% agora em 2025. Cara, é difícil, muito difícil isso acontecer, né? Você tem que entregar um resultado absurdo de crescimento. E a gente está vendo o SP500 se valorizando a cada dia, né? E aí são vários sinais de cautela que ele traz aqui, que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem uma empolgação com relação à inteligência artificial, enfim, tem uma suposição de que as 7 maiores empresas do mundo vão continuar crescendo de forma desenfreada. E aí ele cita até o Bitcoin aqui né, como referência no que aconteceu. E aí ele traz um gráfico aqui que faz uma relação entre o preço de lucro com o retorno subsequente na frente. E aí ele mostra que quanto menor o preço-lucro do SP500, maior o retorno para frente, né? Ele faz uma comparação de tipo assim, o preço sobre lucro hoje, se ele tiver em 11 vezes, o retorno tende a ser 20% para frente, tá? E a mesma coisa acontece ao contrário. Se o preço sobre lucro estiver muito alto do SP500, naturalmente o retorno futuro tende a ser em média ali de 0%. Então nós estamos falando de média, claro. Então o quanto é importante a gente fazer aportes constantes dentro disso aqui, porque a gente tem hoje realmente uma relação preço-lucro um pouco acima da média. Enfim, isso aqui é um mapa que ele trouxe que é interessante. É um mapa feito pelo JP Morgan, tá? Então é uma instituição relevante para nos trazer isso. Aí ele explica isso tudo aqui. E aí o que pode acontecer para frente? Temos um cenário que pode acontecer de correção para os próximos 2 anos, que aí teríamos uma queda abrupta, ou então a gente pode, para a próxima década, ter um preço das ações mais estável, eles permanecendo estável, enquanto os lucros das empresas continuam crescendo. Ou seja, essa relação preço-lucro tende a cair. Tá? Ou seja, ou as ações caem muito forte de preço, estabiliza o preço sobre lucro mais próximo da média, ou na próxima década os preços se mantêm estáveis e os lucros continuam crescendo, que é o que provavelmente vai acontecer. Tem essas duas coisas. Ou seja, se cair no curto prazo, o mercado vai se agitar, né? Os investidores tendem a ter medo. Então, se isso acontecesse de um período mais longo, seria, entre aspas, melhor, né? Para quem investe. E aí ele fecha aqui o memorando dele falando que o índice preço sobre lucro do SP500 hoje é elevado, mas ele não é insano, tá? Tá dentro de uma normalidade ali. E ele fala que uma correção rápida pode ter alguns impactos nos preços das ações, porque o mercado é irracional, isso realmente pode acontecer. E as projeções de retorno de longo prazo agora são mais fracas, tá? Por conta desse índice mais elevado de preço, por conta desse gráfico, né, que mostra isso. Enfim, reflexões finais. Ele diz que ele não é um investidor de ações, mas ele é um entusiasta, né? Ele é investidor de crédito hoje, ele é um entusiasta, ele faz diversos estudos. E essas considerações dele foi muito bacana, tá? Eu gostei bastante desse memorando. Vou trazer outros memorandos se vocês gostarem desse tipo de conteúdo. E a conclusão aqui que eu vou trazer para vocês é: invistam em índice, tá? Façam uma alocação de forma diversificada entre renda fixa no Brasil, principalmente, que está pagando bem, e índice SP500. Thiago, o índice SP500 está na média, preço-lucro mais alto, tá mais caro e tal, mas quando a gente pega as janelas temporais maiores, a economia americana ela cresce, cara. O Warren Buffett falou, nunca aposte contra a América. E a gente tem aí nos últimos mais de 100 anos, na média, o SP500 crescendo 10%, claro, com volatilidade, tem ano que cai, tem ano que sobe. Então, a estratégia de investir em ETFs, falo muito sobre isso aqui no canal, é uma ótima. E claro, fazer stock picking, algumas escolhas diversificadas também, para poder trazer uma pimentinha, também é legal. Tá bom, pessoal? Gostaram desse tipo de conteúdo? Deixa o like aqui embaixo. Foi um vídeo um pouco mais longo, mas para mostrar a carta inteira tinha que ser, tá? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, você é maluco, né? Então se inscreve aqui embaixo, ative as notificações e deixa o like no vídeo, tá? Se você gostou. Agora a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, grande abraço e até lá.